Fala nação, sejam bem-vindos aí, deixa o like, compartilha o vídeo, quem puder dar uma raifada também, nos ajuda muito. Para iniciar essa preparação, pensando no jogo contra o Sport, né? E aí o Felipe até fala na entrevista coletiva que o foco desse período da data FIFA vai ser retomar alguns comportamentos e algumas maneiras ali de jogar que o time acabou perdendo nessa sequência. Ele até foi bem enfático assim, na análise dele do jogo, falando que não se reconheceu em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, porque o time estava muito espaçado e perdendo muitos passes. Então vai ser uma oportunidade do Felipe, assim como na última data FIFA, que ele aproveitou justamente para consertar um pouco esse time, essa data FIFA também vai ser importante para isso, para que ele tenha tempo. Claro, ele vai ter alguns desfalques, e aí é diferente, né, da última data FIFA, que ninguém foi convocado, nessa são 7 convocados. Então isso vai pesar também, mas vai ser uma oportunidade do Flamengo retomar um pouco esse trabalho, ter momento para enfim, treinar taticamente esse time e consertar essa defesa. Uma boa notícia para esse sistema defensivo é que o Léo Ortiz pode voltar, é muito provável que ele volte nessa partida contra o Sport. O Léo Ortiz foi desfalque nas últimas 3 rodadas, mas porque ele vinha fazendo um tratamento um pouco mais a curto prazo, mais conservador aí no tornozelo dele. Ele sofreu um estiramento no ligamento do tornozelo direito, então ele vinha, jogou no sacrifício contra o Racing, mas vinha sendo poupado nos últimos jogos, justamente para ficar 100% pensando nessa reta final, né? Então o Léo Ortiz ficou fora, ficou fazendo tratamento, e há a expectativa que ele volte contra o Sport. E aí essa data FIFA vai ser importante também para outros lesionados. O Jorginho, por exemplo, ainda não é certo que ele jogue contra o Sport. Há também essa esperança, mas ainda o caso dele é um pouco mais complicado. O Jorginho já está fazendo exercícios, né, atividades no campo junto com a fisioterapia, então pode ser que ele evolua nos próximos dias. Ele e o Léo Ortiz, o Pedro, também foram ao CT hoje, né, durante a folga aí do restante do elenco, para justamente tentar acelerar esse tratamento e dar um gás aí nesse tratamento para voltar, quem sabe, contra o Sport. O Alan também é outro jogador que está lesionado, está com uma fascite plantar e, a princípio, não preocupa para essa partida desse jogo atrasado aí contra o Sport lá em Recife. Enfim, o Flamengo tenta usar essa pausa para recuperar esses jogadores, ter todo mundo à disposição, porque tem muitos desfalques para essa partida, né? São 7 convocados, além dos 2 da seleção brasileira, o Alexandre e o Danilo. Também tiveram 3 da seleção uruguaia, Rascaeta, Vinha e Varela, além do Plata e do Carrascal também, que foram chamados. O De La Cruz, ele seria chamado pelo Uruguai, mas ele pediu para não ir, conversou com o Bielsa, uma conversa tranquila, né, amigável, ele pediu para não ir para o Uruguai, e o Éric Pulgar ficou fora da convocação do Chile, o Chile que já também está fora da Copa, então, enfim, o Éric Pulgar acabou ficando fora, que é uma excelente notícia para o Flamengo, né, porque vai ter problemas, o Bruno Henrique ainda não sabe, a gente vai falar um pouco mais na frente sobre a situação do Bruno Henrique, mas ele ainda não sabe se vai estar à disposição, então o Felipe vai aproveitar esse período para principalmente corrigir esses comportamentos. Eu acho que foi esse jogo contra o Santos, claro, né, teve coisas boas desse time que soube reagir, soube ser eficiente quando se lançou bem ao ataque, mas também problemas aí defensivos, enfim, gols que nascem. O Felipe até foi perguntado sobre isso na coletiva, ele falou que os gols nascem não necessariamente de erros defensivos, mas pode acontecer de diversas formas, né? Não só de contra-ataque, por exemplo, mas também de um erro individual, enfim, são várias maneiras, ele não quis colocar a culpa em ninguém, e lembrando que a zaga sofreu com alterações aí nos últimos jogos, porque o Léo Ortiz estando fora, o Danilo foi escolhido como titular, mas é um zagueiro de seleção também, tem a confiança total do Felipe, que não testou muitos jovens, né? Então, o Léo Ortiz voltando será uma boa notícia para o Felipe Luiz, que não vai precisar sacrificar ninguém ali, né, nesses garotos que não jogaram muitos minutos. A gente viu ali, né, a arte com os convocados do Flamengo, que são 7 desfalques por conta de convocação, mas a gente soma, claro, Pedro e Jorginho é quase um time inteiro que o Flamengo não tem à disposição para um jogo importante de Campeonato Brasileiro, então a gente acaba normalizando, mas não é para normalizar um jogo de Campeonato Brasileiro onde o Flamengo não pode contar com esse número tão elevado de jogadores, 7 desses 9 por conta de convocações em meio à data FIFA. E o Palmeiras também vai sofrer com isso, inclusive, no mesmo dia, né, no próximo sábado. Mas, Raed, falando sobre essa questão da parte defensiva, a gente viu que entre os desfalques tem quase uma linha defensiva inteira do Flamengo. Varela foi convocado. O Vinha, que mal joga no Flamengo também, foi chamado pela seleção uruguaia. Danilo e Alexandro. Tem essa questão do Léo Ortiz, ainda voltando à forma física ideal. Então, é um ponto de alerta também por conta desses números anormais desse Flamengo, né? O Flamengo sofrer 4 gols em 2 partidas de Campeonato Brasileiro não é algo que a gente estava acostumado a ver. Claro que cada gol, cada
Jogo vai ter o seu contexto. Se a gente for olhar o jogo contra o São Paulo, é um vacilo que foge dos padrões do time do Flamengo logo no começo do jogo, praticamente dá de bandeja o gol do Luciano lá na Vila Belmiro, e contra o Santos num momento do jogo em que o resultado estava na mão, até a gente pode falar num certo relaxamento do time, mas que também não é natural, né? Cada jogo tem uma história, mas essa linha defensiva do Flamengo sempre foi extremamente sólida porque vinha em repetição praticamente todos os jogos. E para esse próximo jogo, essa linha defensiva praticamente vai estar uma nova linha defensiva. Você vai ter um Royal pela direita, muito possivelmente. O Léo Pereira, que é o único zagueiro que ainda está disponível, né? Você tem a situação do Ortiz, a convocação do Danilo. Né? Jogando demais, inclusive. Demais, fez esse gol aí, inclusive. Jogando demais. E a lateral esquerda, possivelmente com o Ayrton Lucas. Não necessariamente são jogadores de baixa qualidade, mas você tem ali uma nova linha defensiva, e o time do Flamengo, ele é muito, muito estruturado a partir da posse de bola desde o sistema defensivo, com os 2 volantes, com a linha defensiva. Vamos ver como é que ele vai montar esse time para o jogo contra o Sport, um jogo importantíssimo, obviamente, todos os jogos são, mas nesse momento da temporada, faltando pouquíssimas rodadas, qualquer tropeço que não seja programado pode custar o título. É curioso, né, esse assunto da data FIFA, enquanto a gente fica falando que pode ser inacreditável a quantidade de jogadores que vão desfalcar no momento tão decisivo do campeonato, Flamengo, Palmeiras. O Léo Pereira deu uma declaração depois do jogo, também por esse momento que ele vive, que é o melhor da carreira dele, e ele mesmo admitiu, dizendo que ele questiona a falta de oportunidades na seleção brasileira, por que ele não teria sido convocado, né? Justamente por estar nesse bom momento, nos últimos anos aí da carreira dele, ele que tem 29 anos e nunca foi chamado para servir a seleção brasileira. Só na base. Só na base, mas não a seleção principal. Exato. Em determinado momento ele viu a linha inteira aí, numa época em que o Léo Ortiz foi chamado, né? Até o Danilo, que não tinha muita Exato, ele lembrou disso. E só o Léo Pereira ficava. Só que é curioso, eu imagino o Felipe Luiz ouvindo essa declaração e pensando assim, não alerta os gansos, deixa quieto. Tem que sobrar alguém, né? Mais um não. Tá, mas só feito esse parênteses, Paulo, eu queria te perguntar o seguinte, o que o Felipe Luiz tem que ter mais atenção agora nessa pausa para a data FIFA nos treinamentos, especialmente pensando num Flamengo que precisa de erro zero, porque empatou em pontos com o Palmeiras, mas tem uma vitória a menos. Quando você tem um treinador que, na minha opinião, o Felipe Luiz é um cara extremamente inteligente e trabalha naquilo que ele acredita, quando tem essa data FIFA, a gente sempre brinca no meio do futebol. Quando tem um treinador que entende, ela é importantíssima. Tem treinador que quando você tem 10 dias, você piora o time. Não é o caso do Felipe Luiz, ao contrário. Então, acho que quando ele fala de comportamento, isso para mim é muito claro. O comportamento do Flamengo, de 6, 7 rodadas para cá, ele caiu muito de produção. E mesmo assim, o Flamengo se mantém na liderança. Por quê? Porque tem um time especial, excepcional. Então, quando você começa a ver que comportamentos abaixaram, principalmente essa desatenção num jogo desse, 3-0, e é uma coisa que eu vou falar aqui, para o jogador de futebol, ele vai entender, isso acontece, você se desliga, 3-0, o jogo está resolvido, o treinador começa a fazer mudanças, e aí tem a culpa também do treinador, porque ele começa a mexer muito, os 2 gols vêm do lado do Vinha, que entrou no jogo o jogo implodindo, e ele aí naquela questão de voltar. Quanto tempo que o Vina não vem jogando? Quanto tempo que ele não tem sequência? E as próprias substituições são um pensamento do Felipe Luiz de dosar a carga física do jogador. Só que aí você tem que pensar também que tá entrando jogadores que não estão jogando muito. E pode sentir. Não é que o cara foi mal, é porque é sentir de temperatura do jogo, atmosfera da partida. Então, quando você tem esse comportamento, que eu quero consertar esse comportamento, para mim vai muito no individual. O Flamengo, para mim, caiu muito. Por isso que eu comecei falando do Arrascaeta. Porque o Arrascaeta, para mim, junto com o Léo Pereira e um pouquinho do Carrascal, né, que cresceu no decorrer da competição, o Arrascaeta, para mim, é o cara que mantém um nível. Os outros todos, você pode citar todos. Jorginho caiu, tanto que machucou. Saúl caiu, saiu do time. O Eric Pulgar está tentando se manter,
né, na equipe, errou contra o São Paulo feio na saída de bola. O Ayrton Lucas deu uma melhorada, mas ainda é sempre naquela questão, quem é o lateral, porque o Alexandro não tem uma sequência. O Bruno Henrique está voltando a performar agora de novo. O cara que joga é o Arrascaeta, que para mim é o cara que decide, é o cara que motiva o time, é o cara que cobra. Você vê o Arrascaeta quando o Plata foi expulso, você vê como ele ficou inconformado com aquilo. Então você vê que é um cara que, além da qualidade técnica, né, e a capacidade enorme de jogar, é um cara que está abraçando o time, que está abraçando a ideia do Felipe Luiz. Então, quando você fala de comportamento, eu acho que individualmente o Felipe vai ter que trabalhar também jogadores, vai ter que trabalhar o passe, vai ter que trabalhar a parte de domínio, a parte de finalização, a tomada de decisão, conversar muito com os atletas, porque o Flamengo tem um time, mesmo o Flamengo não sendo aquele Flamengo brilhante, o Flamengo está lá na ponta. Por quê? Porque tem esses caras aí, ó. São jogadores, Kelly, que nesse momento da importância que tem esse campeonato, nesse momento decisivo, esses caras aparecem. Isso. E quando eles aparecem, eles decidem. Numa jogada o time não está bem, o Arrascaeta de costa vê o Carrascal passando sozinho. Então, essa assim... bola esse lançamento é inacreditável. Ele mapeia. O gol mais bonito, mas a assistência a bola tá vindo, ele já tá mapeando. E vamos falar também da defesa do Santos, né? Sim, que tá fazendo uma linha altíssima, depois da linha do meio campo, que é absurdo isso, né? Então, assim, mas você tem um jogador com essa capacidade, que enxerga um atacante passando, vai decidir o jogo. Mas eu acho que o Felipe Luiz, sim, tem que trabalhar a parte técnica, tem que trabalhar individualmente os jogadores e principalmente o comportamento. Conversar com esses caras para não deixar isso acontecer. E, Luísa, falando dessas questões de escalação do Flamengo, né? Falamos mais sobre a linha defensiva, tem essa questão do meio-campo também, né? Porque o Arrascaeta foi convocado, inclusive ele toma um cartão amarelo, né, para ter a suspensão num jogo em que ele já não estivesse disponível por conta da data FIFA, vai defender a seleção uruguaia, e o Carrascal, que a gente apontava como esse substituto, também foi convocado pela seleção colombiana. Então o Felipe Luiz tem que avaliar também quem vai ser esse substituto, se muda a forma de jogar desse meio-campo para esse jogo contra o Sport. O rendimento do Arrascaeta fez o Flamengo praticamente ser obrigado a renovar com ele imediatamente, né? Porque o Flamengo estava com aquele discurso, como tem feito já nos últimos meses, de só renovar com jogadores que estavam com o contrato prestes a terminar, tanto que priorizou, né, o Varela, por exemplo, que só tinha contrato até o final do ano, e outras situações a se discutir antes, congelou essas conversas com o Arrascaeta, mas o rendimento, né, o principal jogador do Flamengo na temporada, fez a diretoria repensar, sentar, conversar com ele e assinar essa renovação, que já estava aí nesses últimos detalhes e foi anunciada nos últimos dias, né? Então, enfim, é o jogador mais relevante da equipe. Nos últimos anos já vinha sendo, mas nessa temporada ele realmente chamou a responsabilidade. E aí o Felipe agora tem uma dor de cabeça importante aí, porque o Flamengo tem, além dos convocados, que são desfalques, a situação do Bruno Henrique para resolver. E aí você não tem centroavante, por exemplo, porque o Pedro ainda não está pronto para voltar. O Pedro está com fez um raio-x hoje, né? E aí deve retornar aos treinos com o resto do grupo na quarta-feira, provavelmente, essa é a expectativa do Flamengo, mas ainda sem contato. O Flamengo já tem, né, uma proteção ali prontinha para o Pedro, mas ainda sem contato. Então ainda vai demorar mais um pouquinho aí até o Felipe Luiz ter o Pedro. E aí, sem o Pedro, além do problema no meio-campo, você também tem um problema no ataque para resolver. E aí, alguns jogadores que têm tido poucos minutos podem ganhar oportunidade, como o Juninho, o Michael, enfim, outros nomes aí. O Felipe vai ter essa semana toda para treinar e para se preparar. Mas no meio-campo, especificamente, o Pulgar está à disposição, né? Como a gente falou, que não foi convocado no Chile. E aí você tem o Saúl, o De La Cruz também, que não foi para a seleção, são ali alternativas. O Alan, por exemplo, se já tiver recuperado dessa fascite plantar, pode voltar. O Alan já sofre, né, com esse problema há algum tempo, então ele meio que vai e volta do time aí em alguns momentos. É uma lesão que o Flamengo já tem aí conhecimento que ele tem, então pode ser uma alternativa, né? O Everton Araújo também. Enfim, o Flamengo tem alguns problemas. Eu diria que o meio-campo talvez seja o menor deles agora, porque no ataque a situação do centroavante está meio delicada, né? E aí, se o Bruno Henrique, por exemplo, mantiver a punição, enfim, ou alguma coisa do tipo, ou aumentar alguma coisa assim, ele será desfalque também. Então, menos um jogador, menos um centroavante. O Plata tá também na seleção, né? Então também não é uma possibilidade. Mas, enfim, a tendência inicial, claro, o Felipe Luiz não treinou ainda, né? É bom a gente frisar isso aqui. O Flamengo folgou hoje, se representa só amanhã, então amanhã começa essa preparação para o jogo do Sport. O Flamengo viaja na sexta-feira, então só encerra essa preparação na sexta, tem muito tempo até lá. Mas tem essas três opções que são boas opções no meio-campo. O Felipe já vem testando, né? E tem o Jorginho,
que ainda não é certo, ele tem ainda uma etapa aí de preparação nessa volta de lesão para cumprir, mas pode ser que seja, dependendo do cenário aí, o Flamengo pode talvez de repente levar ele para essa partida e aí, quem sabe, né, num esquema de necessidade, ele joga. O Cebolinha, vale lembrar, foi relacionado para o jogo do Flamengo na última rodada, sem nem ter treinado com o grupo. Nessa partida ele entrou ali, mas aí já tinha algumas atividades ao lado do elenco, mas ele voltou a ser relacionado sem um minuto sequer com o elenco, então pode ser uma alternativa o Jorginho também nesse sentido, em caso de extrema necessidade, e aí a gente vai ver a evolução ao longo dos próximos dias. Mas de opções no meio-campo, o Filipe Luís vem testando. O De La Cruz foi titular ontem, errou alguns passes, né? Teve alguma dificuldade ali. O Saúl entrou no segundo tempo, o próprio Saúl já tinha sido titular na rodada anterior. Enfim, ele vem fazendo esses testes aí nas últimas rodadas, talvez até pensando um pouco não só na ausência do Jorginho, mas também nessa situação do Arrascaeta, sabendo que o Carrascal também deveria ser convocado, enfim. Mas, de fato, né, é uma questão, é um problema no meio-campo. O Flamengo tem essa coisa do substituto do Arrascaeta desde 2019, né? O Carrascal chega com esse nome, mas aí ele já vira outras posições, né? O Felipe está usando o Carrascal em tudo quanto é setor também, e aí não virou necessariamente um nome para ser o substituto do Arrascaeta, porque tem jogado junto com o Arrascaeta. Pois é, vamos jogar essa questão aqui para a mesa para entender, Raed, quem é o substituto do Arrascaeta na falta dele? É difícil, né? Pela falta dele de vários outros. Não, mas tá, gente. Vamos focar no Arrascaeta, no meio-campo. A gente tava falando tão bem do cara, né? Do Flamengo. Vamos falar dele. Poderia ser o Carrascal, que também tá ausente. Poderia ser, sei lá, o Plata, que também tá ausente. É que o Carrascal, ele pode ser, como a Luísa bem falou, o substituto em vários setores, né? Porque joga na direita do ataque, na esquerda do ataque. Ele pode estar centralizado, daqui a pouco ele aparece no meio também. Tá, não tem Carrascal. Quem vem? Então, a ausência do Arrascaeta é uma ausência muito sentido por tudo que o Arrascaeta vem fazendo no Campeonato Brasileiro. Para mim, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. O Paulinho já até falou sobre isso no início do programa. Mas você tem ali, na partida de ontem, já deu algum indício de que pode jogar o Luiz Araújo por dentro. Nas substituições, o Luiz Araújo fez a função do Arrascaeta. E, na minha opinião, o cara que poderia fazer isso aí brilhantemente dentro do elenco do Flamengo é o De La Cruz. De La Cruz era titular da seleção uruguaia na posição que o Arrascaeta exerce hoje no Flamengo. E o Arrascaeta era banco da seleção uruguaia, dirigida pelo Bielsa. Então, para mim, esses dois jogadores podem revezar a função. A Arrascaeta, quando não tiver, adianta um pouco o Nico De La Cruz. Quando o De La Cruz foi contratado, a gente até imaginava, né? O discurso da Raed trouxe é importante. Eu tinha até esquecido. Eu fiz um jogo da seleção do Uruguai contra a seleção brasileira e o De La Cruz jogou muito nessa posição. O Arrascaeta nem entrou no jogo. Outro jogador também que foi contratado para jogar nessa função, o Arrascaeta também, mas que pode jogar um pouquinho à frente, é o Saúl. O Saúl jogava um pouquinho adiantado, não de meia esquerda, mas é um cara também no meio que pode jogar. Agora, qualquer um desses caras que vão entrar, o Flamengo vai sentir muito. Porque o Flamengo tem um time brilhante, vou repetir, o elenco do Flamengo é brilhante, o time do Flamengo é brilhante, mas tudo passa pelo Arrascaeta. Tudo. Ainda mais agora que ele é um jogador de finalização, um jogador artilheiro. Ele tá, que se fala no futebol, né? Ele é arco e flecha todo o jogo. Todo jogo. Então é uma questão que o Flamengo vai ter que trabalhar muito em relação a isso. É um daqueles raros casos, né, no Campeonato Brasileiro de postulante a craque também ser postulante a artilheiro. Exato. Né? Exatamente. O Paulo Nunes já foi 96, 96. Mas tem muito tempo. Bota na conta. Tem tempo. Mas é isso, eu não né? tinha cabelo branco. Ele hoje tinha é um dos artilheiros do Exato. campeonato, ao lado do Caio Jorge, está nessa briga e vai ficar nessa briga até o final do campeonato. Poderia estar isolado, né? Teve a oportunidade do pênalti antes, poderia ter feito o 18º gol dele, mas é isso, né, Raed? Um jogador que está aliando essas duas coisas. Eu acho que nessa briga pelo prêmio de craque do brasileiro, muitas vezes o título coletivo pesa. Muito. Então, muita gente fica, se for o Palmeiras campeão, talvez um Vitor Roque possa aparecer. Mas falando do que a gente está vendo até hoje, o Arrascaeta individualmente tem sido aquela peça fundamental. Claro que o Flamengo tem um timaço, mas falando individualmente do que ele vem apresentando, acho que ele está algumas prateleiras acima nesse campeonato. O Campeonato Brasileiro começou em abril, a gente está em novembro, o Arrascaeta não oscilou. Exato, é isso. Impressionante. É isso. E é difícil, né? E aí uma questão que a gente sempre falava do Arrascaeta aqui, todo o programa começava o ano e a gente falava assim, vai depender se o Arrascaeta fisicamente vai aguentar, se o Arrascaeta vai suportar essa temporada. Esse ano ninguém falou sobre isso. O Flamengo fez um trabalho aí, tem que também enaltecer a direção, o planejamento todo dele, né? Descansou ele, trabalhou ele, acho que ele fez uma cirurgia, ficou repousando. Ele volta com um trabalho diferente. Você vê o Arrascaeta hoje, quando ele dá tapa
Pô, você vê que ele tá com força, ele chega à frente de marcadores que tem mais força que ele. Velocidade dele, ele tá mais ágil. E aí entra fisicamente bem, com a qualidade dele, com a inteligência que ele tem, por isso que ele tá brilhando. Muito bem, gente. Vamos falar de outro jogador do Flamengo. Hoje foi um dia importante para o Bruno Henrique, fora das 4 linhas, porque ele esteve presente no julgamento daquele caso em que ele foi denunciado por forçar um cartão amarelo e beneficiar apostadores em 2023. O Fábio Jupa esteve presente e conta todos os detalhes agora pra gente. Olá pessoal, tudo bem? O caso Bruno Henrique ganhou mais um capítulo. Hoje, o julgamento do atacante no pleno do STJD não terminou devido a um pedido de vista do processo, interrompendo a sessão. Bruno Henrique tinha sido julgado em primeira instância e condenado no artigo 243A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva a 12 jogos de suspensão e pagamento de multa de R$60 mil por supostamente ter forçado um cartão amarelo e beneficiado apostadores no jogo entre Flamengo e Santos no Campeonato Brasileiro de 2023. Hoje, no julgamento dos recursos da acusação e da defesa, o relator Sérgio Furtado votou por reformar a decisão de primeira instância, mudando a pena para uma aplicação de multa de R$100 mil por descumprimento da regra e absolvendo o Bruno Henrique dos 12 jogos de suspensão por considerar que não houve manipulação de resultados. Logo depois, o auditor Marco Aurélio Schoy pediu vista do processo, interrompendo a sessão, que será retomada na próxima quinta-feira, dia 13, às 3 da tarde. O Bruno Henrique saiu daqui do tribunal sem falar com jornalistas, mas o advogado que representa o Flamengo, Michel Assef Filho, falou sobre a sessão de hoje. Vamos ouvi-lo. Como a gente já vinha dizendo desde o primeiro julgamento, o que o CBJD ele entende como grave é uma manipulação dentro do jogo, ou seja, algo artificial que venha para dentro da partida. Então ficou muito claro aqui que isso não aconteceu. Nada artificial foi praticado para favorecer alguém fora. Então isso está afastado. Foi nesse sentido o voto do relator, apesar da reprimenda, de entender que houve uma infração disciplinar. Tá aí, a gente segue acompanhando o desenrolar dessa situação lá no GE. Globo, Luísa. E como o Flamengo recebeu, né, esse adiamento de um jogador que foi importante também para mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, né? O Bruno Henrique participa, né, faz um dos gols desse 3-2 contra o Santos. O Flamengo vive a expectativa de resolver, né, essa situação também, até para entender como vai, se o Bruno Henrique ficar suspenso, por exemplo, como vai lidar com a ausência do Bruno Henrique até o final da temporada. O próprio Felipe Luiz falou sobre isso e foi cauteloso com a situação, porque tem que esperar para entender como vai ser esse julgamento. Agora são 4 cenários possíveis, né? Já eram desde que começou hoje de manhã esse julgamento, mas são 4 cenários possíveis. Ele pode ser absolvido, ele pode ter redução da pena, pode ter a manutenção dessa pena ou aumento da duração da pena. Então o Flamengo vive a expectativa para entender o que vai acontecer com o Bruno Henrique e como vai ter ele para o final da temporada ou não. Lembrando que o Flamengo entende que essa punição vale para o Campeonato Brasileiro, mas o STJD pode enviar para a FIFA e aí a FIFA vai pedir na Conmebol também e ele seria desfalque na final da Libertadores. O Flamengo que já não vai ter o Gonzalo Plata, por exemplo, na final da Libertadores porque está suspenso. Então, realmente, o clube vive essa esperança de ter o Bruno Henrique, ao mesmo tempo que defende ali, né, o jogador, e defende a tese de que o Bruno Henrique já tomaria o cartão e não teve nada artificial para produzir, né, nesse jogo para beneficiar alguém. Na verdade, ele já tinha sido informado pelo clube que deveria levar o cartão amarelo, como acontece, né? O Arrascaeta, por exemplo, levou cartão amarelo nesse jogo porque estava convocado para a seleção para que esteja à disposição no Fla-Flu. Mas, enfim, isso é algo comum dos clubes e é isso que o Flamengo defende, que não foi prejudicado, né? Então, o clube vive essa expectativa de ter o jogador de volta e de resolver logo esse caso para que o Bruno Henrique retorne o mais rápido possível ou sabendo que só vai ter o Bruno Henrique no começo do ano que vem, enfim, né? Depois dessas algumas partidas, no momento são 12, o Bruno Henrique está jogando com um efeito suspensivo, né? Uma liminar, e para esse jogo com o Sport, por exemplo, ele a princípio estaria à disposição, mas o julgamento vai ser na quinta-feira. Então o Felipe Luiz vai saber se pode ou não contar com o Bruno Henrique para essa partida. A ver como ficará a situação do Bruno Henrique. Luísa Sá, obrigada pela participação com a gente aqui no Tá Na Área. Volte sempre, minha amiga. Um beijo para ti, bom trabalho.
Bom, vamos falar um pouquinho do Santos também, depois desse jogo contra o Flamengo, especialmente do Neymar. Foi o destaque do Raed no começo do nosso papo aqui do Tá Na Área de hoje. Muitas reclamações do jogador, mas um fato curioso, que o Santos conseguiu fazer 2 gols depois que o Neymar saiu de campo. Foi na reta final, foi nos minutos, né, antes de o juiz apitar o fim da partida.